Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 10º vídeo da nossa série Angular versus React. E nesta aula nós vamos falar de Angular novamente e nós vamos então exibir o mapa na nossa tela principal. Então você deve se recordar que a nossa tela principal da aplicação ela exibe o mapa com os marcadores para você acessar os lugares e visualizar um a um individualmente. Então nesta primeira parte da tela inicial, você aprenderá a exibir o mapa, ainda sem os marcadores, porque os dados dos marcadores eles virão lá da nossa API, então será também um tópico para uma próxima aula, aprender a consumir a API com o Angular, posteriormente com o React. Então nesta aula nós vamos aprender a exibir o mapa. Este mapa ele será exibido utilizando uma biblioteca chamada Leaflet, que é uma biblioteca JavaScript open source, que é inclusive mobile friendly. Então ela é boa para exibição tanto em desktops quanto para dispositivos móveis. E ele exibe aqui um mapa padrão, ele permite você utilizar mapas de diferentes formatos. Aqui eles têm um exemplo em texto puro, em JavaScript puro, no qual ele faz o uso diretamente desse objeto L, que virá da biblioteca Leaflet, que é o mesmo que nós iremos utilizar. E ele faz aqui uma configuração bastante simples e utiliza aqui uma visualização que exibe este formato que você vê de mapa. Então ele permite você alterar essas camadas de visualização. Eu escolhi uma aqui que ela é totalmente gratuita, ela não necessita nenhum tipo de cadastro nem nada, pois algumas delas, como a do Google, você vai precisar gerar uma API. Então para tornar as coisas mais simples possível, eu vou utilizar uma que é totalmente gratuita, que não necessita nenhuma API, basta fazer a inicialização dela aqui. Sabendo disso, então vamos começar a olhar nosso código. A primeira coisa que nós iremos precisar é pegar e adicionar ou instalar essa biblioteca no nosso Angular. Então, eu não encontrei nenhuma biblioteca do Leaflet para Angular que fosse boa ou que valesse a pena usar para o que nós iremos fazer aqui. Por isso que eu vou usar diretamente essa biblioteca, tá? Mas existem algumas bibliotecas Angular que tentam encapsular e permitir uma utilização de modo mais no formato de componentes. Então, para instalar esta biblioteca, nós vamos no nosso terminal, na raiz da nossa aplicação, e vamos digitar npm install leaflet -- save e pressionar Enter. Então, este comando ele vai instalar a biblioteca, pois nós precisaremos fazer uma referência para ela na nossa aplicação, no nosso componente de mapa. Vamos aguardar aqui. Então, enquanto ele instala, nós poderemos até começar a ver o código já. O nosso código, então, tem ele aberto aqui no Atom, Angular Mapas, e existem algumas configurações. Então, essa biblioteca que nós estamos instalando aqui, ela será usada pelo componente, mas nós também precisamos torná-la disponível para o navegador na hora da execução. Por isso que nós também temos que importar na nossa aplicação o JavaScript e o CSS dessa biblioteca. Para fazer isso, existem duas formas. A primeira delas seria utilizar este arquivo angular.json e adicioná-la aqui. Só que eu percebi que existem alguns problemas com o sistema de compilação. Eu acabei pegando alguns erros, ela não estava funcionando corretamente. Então, ao invés de tentar fazer esta adição por aqui e torná-la parte da aplicação,
eu acabei decidindo, optando por fazer do modo tradicional, que é simplesmente importando ela diretamente no arquivo index.html. Então, se você vier aqui em Source, você tem aqui o arquivo index.html. E nós vamos importar, então, o CSS, que é esse daqui, e o script, que é esse daqui. Então, ele vai pegar de uma URL oficial do Leaflet e o CSS também. Então, ele nem está utilizando o que nós estamos utilizando aqui. Todo esse código fonte que eu exibo também, você pode obter o link para acessá-lo na descrição dos vídeos, caso você precise. Então, vamos salvar esse index. Feito isso, você se recorda que nós temos que adicionar uma URL com o nosso formato de exibição dos mapas. Para fazer isso, eu já aproveitei para centralizar e utilizar um recurso muito legal do Angular, que são os environments. Então, se eu fechar aqui e nós viermos aqui em environments, que nós temos, eu até comentei sobre isso na estrutura do projeto, que nós podemos adicionar parâmetros aqui e depois utilizá-los nos nossos componentes ou serviços. Então, nós vamos fazer o uso dele. Então, esse é o código que ele está nesse exato momento. Nós vamos simplesmente adicionar um novo parâmetro para ele, que é esse mapa tile layer. E esta aqui é a URL do mapa que nós vamos exibir. Então, nós adicionamos ele aqui e vamos também adicioná-lo nesse environment.prod. Então, se você compilar ele para produção, ele também estará disponível. Obviamente aqui nós estamos usando o mesmo, mas na hora de, por exemplo, utilizar a API, nós teremos ou poderíamos ter uma URL da API para execução em localhost aqui em environments, e aqui em produção poderia ser a URL da API lá de produção, o que é muito interessante, pois assim nós teríamos a flexibilidade de automaticamente selecionar a API certa para ser executada no ambiente correto. Feito isso, nós vamos agora então entrar aqui na parte do app e fazer a configuração. Então nós vamos adicionar pequenas configurações de CSS. Uma delas que eu quero adicionar, porque a ideia é colocar esse mapa para ocupar todo o espaço da aplicação. Então aqui nesse app component.css, que é basicamente um CSS que será aplicado a todos os componentes, eu fiz essa definição, body margem 0, que é para remover qualquer borda que nós tenhamos na aplicação. Para ter certeza de que nós não teremos nenhuma borda ao exibir o mapa. Então aqui em app.component.css você adiciona este CSS. Feito isso, agora sim nós vamos focar no componente de mapa. Então, no componente de mapa, nós vamos alterar o HTML para essa div. Então, nós tínhamos aquela informação, mapa works, numa tag P. Vamos substituir por essa div com o ID mapa. Isso seria importante porque nós iremos falar para o Leaflet que ele deve renderizar o mapa dentro desta div. Então esse div ele vai servir como o nosso container, ou onde o Leaflet irá renderizar o mapa. Então o HTML será simplesmente isso. Sabendo que nós temos esse ID mapa, vamos aproveitar e aplicar um estilo CSS para fazer o dimensionamento dele, ocupar todo o espaço do navegador. Então, nesse mapa.component.css, então agora nós estamos adicionando esse porque nós queremos aplicar esse estilo somente a este componente, porque é ele que possui essa div mapa. Então, como é um ID
que se chama mapa, nós fazemos a referência usando aqui o sustenido, né, o jogo da velha. E eu quero, bem de forma direta, que ele ocupe 100% da altura e 100% do comprimento da página, ou seja, toda a página. Eu também quero que ele tenha a posição fixa com o top 0, ou seja, eu quero que ele comece bem aqui no início da página e ocupe todo o espaço disponível. Então, independente se for o navegador, um dispositivo móvel, ele sempre ocupará todo o espaço disponível no navegador. Feito isso, alteramos o CSS, o HTML, falta agora a implementação do nosso componente que irá renderizar o mapa. Então, obviamente, vamos acessar aqui o arquivo mapa.component.ts. O código que não está comentado é o código que você deverá ter aí na sua aplicação. E nós vamos adicionar então os seguintes códigos. Bom, como eu disse, nós precisaremos criar o mapa. Então nós vamos precisar de uma referência do leaflet. Para isso nós vamos importar, uma vez que nós terminamos aqui inclusive a instalação dele, nós poderemos fazer a importação desta seguinte forma: import L from leaflet. Então aqui nós temos uma referência do objeto leaflet. Como nós separamos a camada do mapa do tile layer no arquivo de environment, nós precisaremos importá-lo ele aqui também. Então import environment as env. Então aqui é somente para diminuir o tamanho, para não precisar escrever environment. Então nós vamos escrever somente env, é um alias, né, um nome menor. From, e aí a localização. Então como nós estamos aqui, nós temos que 3 diretórios para cima, então 1, 2, 3 até o source, e aí environments e environment ts. E ele automaticamente saberá se ele deve pegar o environment produção ou o local de acordo com o formato do build. Feito isso, nós precisaremos de uma referência para este mapa, pois será importante na hora de mudar de página conforme você verá em instantes. Então, nós vamos criar aqui um atributo para essa classe chamado mapa, e o TypeScript permite adicionar tipos aos nossos atributos. E então nós vamos falar 2 pontos e falar que é do tipo N. Normalmente nós diríamos o formato correto, se é uma string, se é um número inteiro, se é uma classe, mas nesse caso esse mapa ele é um objeto que nós não vamos mapear, ele vem do leaflet, então nós usamos um tipo genérico para ele, então nós falamos que ele é do tipo N, isso não vai fazer muita diferença aqui. E agora sim, basta inicializá-lo. Então vocês recordam que eu comentei do onInit e do construtor. Então onde será que é a melhor hora para inicializar esse mapa? Será que é melhor no construtor ou no ng1init? E a resposta é no ng1init, porque o mapa ele depende de uma série de coisas, como o carregamento da renderização do template dos mapas, e a ideia é não bloquear a criação do nosso componente. Portanto, deixe o construtor ser executado sem nenhum código que dependa de chamadas externas, e quando ele terminar a criação, o ng1init será chamado. Então, é a hora certa para criarmos o nosso mapa. Para criar o mapa, são 2 linhas simples de código. A primeira delas é essa daqui. Então, nós vamos dizer L, que nós importamos aqui, .map, e nós temos que falar o ID da div onde nós vamos adicionar o nosso mapa. Então, é mapa, conforme nós definimos no nosso HTML. E nós iremos definir onde adicionar. Então, nós temos que adicionar mais ou menos uma localização que ele vai usar como centro do mapa.
Portanto, eu peguei aqui uma latitude e longitude num ponto mais ou menos central com o nosso mapa e adicionei aqui. Assim ele vai dar a impressão de que ele fica o mais centralizado possível. E aqui o segundo parâmetro ele passa qual o zoom, a distância que nós queremos. Então, como nesse caso nós estamos tentando ver o mapa por completo ou o máximo possível dele, esse zoom 3 ele é um zoom um pouco afastado, pois não é a ideia de demonstrar ele com muitos detalhes, conforme nós iremos fazer nos locais. E este Map Set View retorna um objeto do Leaflet Mapa, que nós simplesmente atribuímos aqui ao nosso mapa. Feito isso, nós teremos que aplicar o estilo para o mapa para a exibição. Então, nós fazemos isso dizendo l.tileLayer. Aí nós pegamos aquela URL da nossa camada do mapa. Dizemos que ele pode ter um zoom máximo de 19, que é um zoom bastante próximo até. E nós damos um Add To, passando a referência do mapa. Então, nós criamos o mapa na linha acima e aqui nós estamos simplesmente pegando e aplicando essa camada para a exibição do mapa. Feito isso, o mapa deve ser exibido, mas existe um pequeno detalhe para que ele funcione de forma mais adequada. Como nós vamos ficar trocando de telas entre a tela principal e a tela de detalhes que também fica exibindo o mapa, é importante sempre reiniciar o status desse mapa quando nós mudamos de componente para componente. E como que nós fazemos isso? Nós poderemos utilizar o ciclo de vida do próprio Angular para dizer, ok, quando este componente for destruído, eu reinicio o invalido, o que eu tenho que invalidar a respeito deste mapa. E no Angular, assim como nós temos o onInit, que é uma função executada quando você carrega ou cria o componente, você tem também o onDestroy, que é quando o componente ele é destruído ou removido. Para usar o onDestroy é da mesma forma do onInit. Então você vai vir aqui na importação, importar o onDestroy, que é uma interface. Feito isso, aqui no nosso componente, nós implementamos o onInit, nós vamos adicionar aqui vírgula onDestroy. Então nós também vamos implementar o ciclo de vida aqui de remoção do componente. E ao implementar essa interface, nós teremos que sobrescrever o método ngOnDestroy. E nesse ngOnDestroy, nós vamos pegar aquela referência do mapa e chamar nele o invalidateSize. Então, com isso, sempre que o objeto for destruído, nós automaticamente iremos limpar ou remover os recursos não necessários mais do mapa. Feito isso, nós temos tudo que nós precisávamos para executar criar o nosso mapa. Vamos voltar ao terminal, vamos digitar um ng-serve para inicializar a aplicação e vamos ver como que fica o nosso mapa. Vamos aguardar aqui então a aplicação ser compilada e inicializada. Bom, nossa aplicação terminou aqui de ser compilada, está em execução. Vamos abrir o nosso navegador aqui na localhost, na porta 4200. E ao carregar a aplicação, vamos aguardar aqui a renderização. E você verá o mapa aqui. Então você pode arrastá-lo, você pode dar um zoom e ele está funcionando corretamente. Obviamente faltam os marcadores, mas a parte principal do mapa aqui ele está funcionando.
Então, o que nós podemos concluir disso é que é bastante simples a utilização dele. Poderia ter uma biblioteca com o Angular que fosse mais acessível e facilitasse um pouco a utilização, ao invés de ter que fazer este uso aqui de modo mais manual, mas isso não chega a ser um grande problema. O código acabou ficando bastante enxuto, a parte do environments foi bem interessante para separar aqui as informações, e com isso nós temos o nosso mapa com o Angular. No próximo vídeo nós vamos aprender então como fazer este mesmo mapa lá na aplicação com o React. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!